Fala pessoal, olá, tudo bem? Estamos aí iniciando as nossas aulas no regime remoto, em razão aí do coronavírus. Estamos aqui nessa quarentena, vejam que eu estou bem desleixado aqui, de barba, né, o cabelo bagunçado. Estou aqui no meu escritório, em casa, e é isso aí. Vamos encarar esse período aí com muita serenidade, né? Vamos nos manter seguros, né? Porque a gente não pode perder o controle dessa situação, né? Uma situação muito grave que está acontecendo na Itália, que está acontecendo na China, na Europa em geral, um negócio muito triste, e a gente não quer isso aqui para nós de jeito nenhum, nem para os nossos familiares. Então, vamos nos manter seguros. Pessoal, então vamos lá. Então a nossa aula hoje é solução do passivo na falência. Então nós temos aí, é importante a gente contextualizar, né? Nós já vimos realização do ativo, beleza? Ou seja, a transformação da massa em dinheiro, né? A alienação dos bens da massa para poder pagar os credores, beleza? Então, agora a gente está na fase de pagamento dos credores. Então, o administrador judicial, ele já realizou o ativo, já vendeu os bens, e agora ele vai pagar os credores dentro da ordem geral de classificação dos créditos, beleza? Então, ótimo. E aí aqui o que é importante a gente rever rapidamente? A realização do ativo, nós vamos ter as formas de realização do ativo e vamos ter as modalidades de realização do ativo. As formas de realização do ativo são 4, nós já vimos, né? O administrador tem que tentar vender primeiro a empresa toda, porque é o que gera mais recurso para a massa, né? Ele vai estar ali, ó, tentando vender a atividade produtiva, né? Ela já vai estar sendo desenvolvida e aí ela vai apenas trocar de mãos, beleza? É o que gera mais recurso, né? Se ele não consegue, aí ele vai para a segunda forma, vender as filiais separadamente, beleza? Faz um leilão para uma filial, faz outro leilão para outra filial, etc. Se não der para vender separadamente, ele vai para os bens. E aí ele tem que tentar, vamos lembrar aqui, ó, agrupar os bens primeiro, para depois fazer a venda, beleza? Ele tem que tentar vender conjunto de bens nessa terceira forma. Por último, nós vamos estar diante da pior forma de realização do ativo, que é vender os bens separadamente, beleza? Essa é péssima. Essa alternativa é a que menos gera recursos para a massa, tá? Então é importante ter essa ideia aí sobre as formas de realizar o ativo, que não se confunde com as modalidades. As modalidades são 3, beleza? Os meios pelos quais se faz a venda dos bens. Leilão, proposta fechada, pregão, beleza? Leilão, lances orais, conduzido lá pelo leiloeiro, que é o auxiliar do comércio, que a gente já viu, né? Matriculado na junta comercial, né? Depois acessem lá o site da junta, né? A título de curiosidade, da Juseng. E aí vocês vão ver lá a lista de leiloeiros classificados por ordem alfabética, tá? Os leiloeiros matriculados na junta. Proposta fechada são aquelas propostas apresentadas em envelopes lacrados, né? Na sede do juízo. Depois abre-se essas propostas, faz-se a leitura, né, na presença de todos. E o pregão, que é a modalidade híbrida, né, vai conjugar proposta fechada com leilão. Beleza? Nós já vimos isso aí, já estudamos. Né, é importante ter atenção para isso. E ainda, acerca da realização do ativo, antes da gente entrar em solução, acerca da realização é importante lembrar ainda da regrinha de sucessão, do artigo 141, inciso 2º, né, da lei de falência. Ou seja,
quem compra empresa falida não herda as dívidas, né? Não há sucessão do arrematante nas obrigações do falido. Nenhuma delas. Nem obrigação trabalhista, nem obrigação tributária, inclusive, tá? Importante isso aí. Eu costumo dizer que essa regrinha, ela é um dos pilares da falência, né? Porque ela permite, né, uma maior efetividade do procedimento falimentar, né? Por quê? Porque ela transforma os ativos da massa em oportunidade de negócio, né? O concorrente ele vê uma boa oportunidade de adquirir a empresa que fazia concorrência com ele, né? Mais barato por causa da falência e sem assumir o passivo, né? Sem assumir o passivo. Isso não acontece fora da falência, é importante a gente lembrar disso, né? Essa situação não ocorre fora da falência, ok? Se eu faço um trespasse, igual a gente estudou lá no Empresarial 1, se eu faço uma incorporação, uma operação de incorporação, vai ter transmissão de dívida normalmente, tá? Vai ter sucessão, beleza? A regra de não sucessão só se dá na falência, beleza? Esses pontos são os pontos mais importantes aí da temática da realização do ativo. Pois bem, entrando agora na nossa aula de hoje, que é a solução do passivo. Então, o administrador conduziu a realização do ativo, transformou os bens da massa em dinheiro, agora ele tem que pagar os credores, beleza? Aí lembrar que a gente já tem um quadro geral de credores formado, que foi formado lá atrás, quando a gente estudou o procedimento de habilitação de crédito, né? O administrador é o responsável por verificar e habilitar os créditos, então forma-se o quadro geral. E agora a gente vai estudar a classificação geral dos créditos, a ordem geral. E aqui, turma, logo de cara, é importantíssimo todo mundo ter atenção para o seguinte. Nas aulas eu fico o tempo todo falando com vocês assim, quem que recebe primeiro? Os trabalhadores. Quem que recebe segundo? São os bancos. Credor com garantia real, né? Quem que recebe em terceiro? A fazenda, os credores tributários. Vejam, essas figuras que eu menciono com vocês em sala de aula são os credores concursais. São apenas os credores concursais. E por que eu estou falando isso? Porque a ordem geral de classificação dos créditos ela é maior que isso, beleza? Ela vai envolver credores que não são credores do empresário. Existem credores, por exemplo, da massa falida, né, como o administrador judicial. Então, o que a gente vai estudar agora aqui, pessoal, é a classificação total, beleza? Desde o primeiro até o último credor, beleza? Essa ordem geral de classificação dos créditos ela é bem extensa. Então nós vamos dividir em duas aulas, tá? Nós não vamos abordar toda a ordem nessa aula não. Então a gente vai conduzir aqui essa nossa videoaula até os credores extraconcursais, os concursais, que eu já vou explicar o que é, a gente vai fazer na outra aula, na próxima aula, beleza? Porque esse tema ele é muito importante e ele é extenso, beleza? Então ótimo, turma. Então vamos lá. Ordem geral de classificação dos créditos. O que o administrador tem que observar na hora de pagar os credores? Primeiro, quem recebe primeiro? Quem tem a preferência máxima na falência para o recebimento do seu crédito? Então vamos lá. É o crédito trabalhista, beleza? O primeiro lugar na ordem geral é o credor trabalhista. Mas qual credor trabalhista? E aí a gente já viu isso aqui, que eu já falei para vocês em sala de aula isso. O primeiro credor trabalhista a receber é o chamado credor trabalhista de baixa renda. Quem que é esse sujeito? Ele está lá no artigo 151. Então tá todo mundo, imagina que tá todo mundo acompanhando a aula com o material que eu já postei no SGA e no Canvas, né? Então nós vamos lá, ó, já está postado aqui os dispositivos, já estão postados os dispositivos legais
vão lá no artigo 151, beleza? Da Lei 11.101, da nossa lei de falência. Esse indivíduo é o primeiro a receber, ó, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade de caixa. Então vejam, isso é importantíssimo. O administrador judicial, quando pinga dinheiro na massa, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar esses recursos e pagar esses credores. Os credores trabalhistas, primeiro, de natureza estritamente salarial. Então só envolve aqui salário atrasado. E tem que estar atrasado pelo menos quanto tempo antes da decretação da falência? 3 meses antes. Vejam, são pessoas que estão em regime de extrema vulnerabilidade, sem receber verba de natureza o quê? Alimentar, beleza? Daí a regra de pagamento em primeiro lugar. Paga-se tudo? Não. Paga-se até 5 salários mínimos por trabalhador, beleza? Essa é a primeira classificação do crédito trabalhista na falência, tá? O crédito trabalhista, a gente vai ver aqui, ele está espalhado na ordem geral, tá? A gente vai ver várias espécies de crédito trabalhista na ordem geral. Essa é a primeira, esses são os primeiros a receber, beleza? Eu já comentei desses credores com vocês em sala de aula, quando nós vimos aí os pedidos de restituição em dinheiro, né? Daqui a pouco eu vou falar disso de novo. O administrador judicial ele só pode atender os pedidos de restituição em dinheiro depois que esses credores do 151 tiverem recebido, tá? Isso aqui é importante, turma. Vamos ter atenção para isso aí. Por quê? Porque são credores extremamente vulneráveis, tá? Essa regrinha que eu acabei de falar, ela está no artigo 86, parágrafo único da Lei 11.101. Daqui a pouco a gente vai falar dela de novo. Então esses são os primeiros a receber, todo mundo destacando aí no nosso esquema, que já está aí no SGA. Segundo credor a receber na ordem geral de classificação dos créditos. O segundo são justamente os credores de pedido de restituição em dinheiro, tá? Credores de pedido de restituição em dinheiro. E aqui nós vamos trabalhar, turma, com o artigo 86, tá? O artigo 86 da Lei 11.101, ele vai nos dar os credores de pedido de restituição em dinheiro. A gente já viu isso, né, em sala de aula. Os credores de pedido de restituição em dinheiro são 3. Quais são eles? Primeiro, nós temos o sucedâneo da restituição geral, que é quando a coisa, né, que foi indevidamente arrecadada pelo administrador, ela não existe mais na massa, ou porque o administrador vendeu, ou porque ela se perdeu, foi furtada, ou pereceu, beleza? Deteriorou, etc. Toda vez que alguém teve um bem que foi indevidamente arrecadado e esse bem não existe mais na massa, ele se perdeu, é devido ao equivalente do bem em dinheiro, né? A gente já estudou isso. Então vejam, turma, sucedâneo da restituição geral, artigo 86, inciso 1º. Segunda espécie de restituição em dinheiro é o adiantamento em contrato de câmbio para exportação, né? Nós já vimos aqui, é um crédito bancário. Toda vez que o banco empresta dinheiro para o empresário poder exportar suas mercadorias, ele celebra um contrato de câmbio com a instituição financeira, onde vão ser adiantado a ele os valores em moeda estrangeira. Se o cara está mandando mercadoria para a China, renminbi, que é a moeda lá chinesa, para a Europa, pode ser euro, pode ser libra, né? Etc. Então vejam, toda vez que o banco antecipa esses valores para custeio de exportação, se o empresário que pegou a grana emprestada falir, ele tem que ser restituído o banco em dinheiro, ele não habilita crédito. É uma proteção aos bancos, né?
Alguns vão dizer que é excessiva, outros vão dizer que é importante para manter o crédito fluindo ao setor de exportação, né? Bom, então é isso. Então eu tenho como segundo credor na ordem. Estou pulando aqui, estou esquecendo da terceira, né? Terceira espécie de restituição em dinheiro, que é o terceiro de boa-fé em atos declarados ineficazes. Vamos lembrar lá dele, a gente já viu. Regime de ineficácia, né? Por exemplo, um trespasse irregular ocorrido dentro do termo legal da falência é o quê? É um ato ineficaz objetivamente, conforme artigo 129 da Lei de Falência. Se eu tenho um terceiro nessa operação de boa-fé, ele pagou por esse estabelecimento. Então, esses valores que ele entregou ao falido, ao empresário agora falido, ele vai ter o direito de restituição desses valores em dinheiro, beleza? Ou seja, ele não vai precisar habilitar crédito, turma. Ele não vai precisar habilitar crédito, tá? Ele pede a restituição, o juiz deferindo a restituição, vão lembrar que a pedido de restituição é uma ação, né, movida lá junto ao juízo da falência, o juiz vai julgar esse pedido de restituição, reconhecendo a procedência, ele ordena ao administrador a devolução dos valores em 48 horas. Nós já estudamos isso. Só que é o seguinte, o artigo 86, parágrafo único da Lei de Falência, o que ele vai dizer para o administrador judicial? O administrador só pode pagar as restituições em dinheiro, nessas três espécies, se antes ele tiver pago quem? O primeirão da fila, que a gente acabou de ver. O CREA trabalhista de baixa renda, ou seja, o CREA trabalhista vencido 3 meses antes, né, de natureza estritamente salarial, limitado a 5 salários mínimos do trabalhador. Essa grana o administrador tem que pagar para esses trabalhadores tão logo ela apareça. E aí aqui um detalhe que é importante é o seguinte, pode ser que o administrador ele arrecade lá atrás, quando ele é nomeado pelo juiz, pode ser que na hora de fazer a arrecadação dos bens, pode ser que ele já pegue dinheiro, tá? Pode ser que ele pegue dinheiro em conta corrente do empresário, em aplicações financeiras. Se ele põe a mão em dinheiro, ele já tem que pagar os credores trabalhistas do 151, que a gente já viu aqui, tá? É o primeiro da fila. Então vejam, o artigo 151 tem que ser combinado com o artigo 86, parágrafo único. Isso é importante. Por quê? Porque o 86, parágrafo único, vai dizer que só podem ser atendidas as restituições em dinheiro depois de pagos os credores do artigo 151 dos credores de baixa renda, beleza? Importantíssimo isso, turma. Daí que a gente vai, na ordem geral, colocar os credores trabalhistas de baixa renda primeiro e depois a gente vai colocar os credores de pedido de restituição em dinheiro, do 86. Tranquilos aqui? Tá claro para todo mundo? Beleza. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês têm que mandar para mim por SGA, tá? Anota a dúvida, manda para mim por SGA que eu respondo. Então, beleza, turma. Já vimos o primeiro, na ordem geral, o trabalhista de baixa renda. Já vimos o segundo, na ordem geral, o credor de pedido de restituição em dinheiro, que só pode receber depois que forem pagos os baixa renda, trabalhista. E agora a gente vai para o terceiro colocado na ordem geral de classificação dos créditos. Quem que é esse indivíduo, turma? Presta atenção. Seguindo o nosso esqueminha aí, ó, nós vamos aqui para o artigo 84, tá? O artigo 84 da Lei de Falência vai tratar dos credores extraconcursais. Quem são os credores extraconcursais? Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber. Credor extraconcursal é credor da massa falida. Beleza? Ou seja, são credores que não estão constituindo crédito perante o empresário. Não são credores do empresário. Os credores do empresário são os chamados credores concursais. Eles estão lá no artigo 83, tá?
Agora nós estamos nos extraconcursais, que estão no artigo 84. São os credores da massa. Então todo mundo tem que gravar assim, ó. Credor extraconcursal é credor da massa, como por exemplo o administrador judicial. Credor concursal são credores do empresário. Estão no artigo 83, beleza? Eles vêm depois dos extraconcursais, beleza? Então, o artigo 84, que trata dos extraconcursais, ele vai ser claro aqui, ó. Olha o que ele diz no seu caput. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei, na ordem a seguir, ou seja, são pagos com precedência, são pagos antes dos credores concursais. Tranquilo? Beleza. Quem são eles, portanto, turma? Primeiro, o administrador judicial, beleza? O administrador judicial é o primeiro credor extraconcursal a receber na falência. E aí nós temos que rememorar aqui a nossa aulinha de administrador judicial lá atrás, e nós vimos como é a remuneração do administrador. Primeiro, quem paga a remuneração dele é a massa, né? Essa remuneração é fixada pelo juiz atendendo 3 critérios. Quais são os critérios de fixação da remuneração do administrador judicial? Primeiro, possibilidade da massa. Segundo, complexidade da causa, ou seja, quão complexa é a causa a justificar a remuneração. E terceiro, qual que é o valor médio praticado no mercado para casos semelhantes, né? Em casos semelhantes, qual que é a remuneração média que se pratica no mercado? O juiz vai olhar esses 3 critérios para fixar a remuneração. E aí nós vimos aqui que, e aí a gente está trabalhando aqui agora especificamente, tá, com o artigo 24 da lei, nós vimos que existem formas de se pagar o administrador, né? Ou seja, primeiro, ele não recebe de uma vez, ele recebe de 2 vezes, né? Primeiro ele recebe 60% logo no início do procedimento, beleza? Isso nem sempre acontece, tá, turma? Essa questão de pagar ele de 2 vezes, tá? Igual prescreve o artigo 24 da lei de falência. Nem sempre acontece. Eu já vi muita falência que o juiz joga para pagar o administrador no final, tá? Depois que realizar o ativo, etc. Porque a massa não vai ter recurso em espécie para pagar ele ali no momento inicial da falência, tá? Isso é muito comum de acontecer. Embora a lei diga que ele tem que receber em 2 parcelas, uma no início e outra no final, depois que ele presta contas, né? Que é os 40%. 60% no início, 40% no final, depois que ele presta contas e o juiz aprova as contas. Essa é a regra, mas nem sempre na prática isso vai acontecer, tá? Então vejam, quando a lei define que ele recebe de 2 vezes, esse 60% no início, ele está recebendo como um credor extraconcursal, percebe? Ele está recebendo lá no início do procedimento, é antes de se pagar os credores concursais. Não teve nem realização do ativo, beleza? Ou pode até ter havido realização do ativo, não necessariamente vai ser antes da realização do ativo. Essa é a dinâmica do procedimento falimentar, é que diz quando que ele vai pegar esse 60%, tá? Mas o fato é que ele recebe 60% no início, 40% no final, depois que ele presta contas. Então vejam, essa é a natureza do crédito do administrador. Ele é um credor extraconcursal. Ele é um credor da massa, ele está prestando um serviço para a massa, vamos lembrar disso, né? Ele é o gestor da massa, perfeito? Ele representa a massa objetivamente e subjetivamente, né? O que não significa dizer que ele é um representante dos credores, tá? Ele não representa os credores, beleza? Isso é importante. Ele representa o conjunto de interesses dos credores, beleza? Que é o que a gente chama de massa falida subjetiva. Então, muita atenção para isso. Então, veja, ele é o primeiro a receber dentre os credores extraconcursais, tá? E também seus auxiliares. O que significa isso? Vamos lembrar das aulinhas de administrador judicial lá atrás.
O administrador judicial, ele pode ser advogado, pode ser economista, pode ser administrador de empresas, pode ser contador, né? É a regrinha do artigo 21, beleza? Então vejam, se eu estou numa falência menor, eu vou ter um administrador judicial que seja, por exemplo, um economista, beleza? E no contexto lá do procedimento, ele se depara com a necessidade de ajuizar uma ação contra os sócios, por exemplo, da sociedade limitada que está falida, beleza? Ele identifica lá que o capital social não está integralizado, e aí ele tem que mover uma ação de integralização do capital social. Isso é comum de acontecer, tá? Em falência de sociedades limitadas. Ele ajuiza a ação contra os sócios. Só que ele é economista, ou ele é contador, então ele tem que contratar um advogado para fazer isso, beleza? É o auxiliar. O auxiliar pode ser um advogado para ajuizar uma ação, pode ser um contador para ajudar no exame dos livros, da escrituração da sociedade, né? Etc, beleza? Então toda vez que ele precisa de um auxiliar, quem paga esse auxiliar é a massa, como um crédito extra concursal. Quem fixa essa remuneração é o juiz, da mesma forma que ele fixa a remuneração do administrador, tá? Ele vai fixar a remuneração desse auxiliar, e esse auxiliar junto com o administrador estão aí no inciso 1º do artigo 84 como credores extra concursais, recebendo, portanto, com precedência sobre os credores concursais, que seriam os credores do empresário, tá? Beleza, turma? O inciso 1º, reparem, ele prevê 2 créditos. Depois nós temos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Então vejam isso aqui, turma. Isso aqui é muito importante, tá? Importantíssimo isso. A gente viu o primeiro crédito trabalhista, que é o do 151, é o primeiríssimo da fila, beleza? É o credor de baixa renda. Nós estamos agora diante de um outro crédito trabalhista. Que crédito trabalhista que é esse? De pessoas que trabalharam para a massa, pessoas que estão trabalhando após a decretação da falência. Então vejam, o que é isso aqui? Presta atenção. Nós vimos lá atrás que uma das determinações da sentença falimentar é que o empresário encerre as atividades, né? O empresário passa a ser legalmente impedido, ele não pode mais exercer atividade empresária. Então, para tudo. Porém, em alguns casos, o administrador judicial pode autorizar a continuidade das atividades, tá? Desde que seja necessário para preservar bens da massa, beleza? Que seja necessário para maximizar o valor da massa falida. Então o que vai acontecer aqui? Isso é muito importante, todo mundo ter atenção. Vamos supor que eu esteja diante de uma falência de uma empresa de siderurgia, tá? É uma siderúrgica, é a Usiminas, por exemplo. A Usiminas, ela vai possuir diversos fornos siderúrgicos, tá? Que são máquinas, né, que vão produzir ali o aço, tá? Que fazem parte do sistema de produção do aço. Então vejam, são máquinas enormes, extremamente complexas, que trabalham a altas temperaturas. Não é simples desligar um forno siderúrgico. Desligar um forno siderúrgico implica em resfriamento dessa máquina e às vezes até mesmo a quebra, a inutilização da máquina, né? É algo muito complexo, então não pode ser feito de forma leviana. Então vejam, o administrador judicial, com a sua expertise, ele pode ver ali a necessidade de manter o forno funcionando, né? E isso quase sempre vai acontecer, obviamente. Ele vai manter o forno funcionando, beleza? Com uma baixa produção, enfim, para que aquela máquina seja preservada. Então vai precisar de ter trabalhadores dando manutenção a esse ativo da empresa, beleza?
Então, pessoas vão precisar continuar trabalhando, beleza? Que são os operadores do forno. Só que essas pessoas não estão trabalhando para o empresário mais, o empresário já está impedido. Elas estão trabalhando para a massa falida, beleza? Elas estão prestando serviços para a massa. Então, elas estão trabalhando após a decretação da falência para a massa falida e aí são tratadas como credoras extraconcursais. Então, o crédito trabalhista de quem presta serviço para a massa, ou seja, após a decretação da falência, é pago com precedência sobre quem trabalhou para o empresário antes da falência. Isso é muito importante. Nós estamos aqui na segunda espécie de crédito trabalhista na ordem geral de classificação dos créditos, que é o crédito trabalhista extraconcursal. Beleza? Então, quando é que eu vou ter essa figura? Quando eu tiver trabalhadores na empresa que vão continuar desenvolvendo suas atividades mesmo após a decretação da falência. Isso é importantíssimo. Beleza? Para preservar a massa, beleza? Inclusive esses trabalhadores, eles podem continuar desenvolvendo a atividade, né, operando o forno siderúrgico, colocando o forno para produzir, até mesmo para gerar recursos para a massa, tá? O administrador, com a sua expertise, ele pode colocar bens em locação, ele pode colocar o forno para uma produção determinada lá para continuar vendendo aço e gerando recursos para a massa, tá? Só quem está trabalhando ali não está trabalhando mais para o empresário está legalmente impedido, ele já foi afastado. Está trabalhando para a massa, beleza? Então, gravem isso. Crédito trabalhista concursal é quem trabalhou antes da falência. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar dessas figuras. Crédito trabalhista extraconcursal é quem trabalhou após a decretação da falência, sob a gestão do administrador judicial. Beleza? Então estão trabalhando para a massa. São as figuras aí, portanto, do artigo 84, inciso 1º, essa segunda parte. Beleza? Todo mundo acompanhando aí no nosso material, que é importantíssimo isso. Beleza, pessoal? Tá tranquilo aí? Todo mundo acompanhando? Então, ótimo. Segundo o credor extraconcursal, são as quantias fornecidas à massa pelos credores. Né? O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Em alguns casos, pode ocorrer, tá? Pode ocorrer do administrador judicial chamar os credores para emprestar dinheiro para a massa. O que é isso aqui? Às vezes eu tenho bens na massa que são de um valor alto, beleza? Só que são bens de dispendioso custeio, ou seja, é caro dar manutenção naqueles bens, é caro manter o bem na massa falida. Então o administrador pode chamar os credores a fornecer quantia para a massa em dinheiro para bancar a manutenção desses bens, tá? Para dar manutenção desses bens, para preservar esses bens, até que se chega o momento de realizar o ativo, de vender esses bens e aí encontrar lá um comprador interessado na aquisição das máquinas, enfim, do que seja, beleza? Dos veículos, etc. Então vejam, se isso acontece e os credores fornecem quantias à massa para bancar a manutenção desses bens, obviamente que eles não podem ser tratados como credores concursais, beleza? Aqui eles estão atuando em prol da atividade, né? Em prol da massa, beleza? Então, eles recebem antes, tá? Eles recebem antes, beleza? Como credores extraconcursais, importantíssimo isso. Terceiro requisito, terceiro credor extraconcursal, artigo 84, inciso 3º, são as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Importantíssimo.
O administrador, quando ele é nomeado pelo juiz, ele tem que realizar a arrecadação dos bens, tá? Vamos supor que ele tenha que viajar. Ele tem que ir até Contagem, ele tem que ir até Betim, ele tem que ir até Belo Horizonte, ele tem que ir até Divinópolis. Ou seja, nos diversos estabelecimentos empresariais para fazer a arrecadação dos bens. Isso significa que ele está o quê? Tendo despesa. Ele tem que almoçar, ele tem que se deslocar, vai ter gasto com gasolina, vai ter gasto às vezes com hospedagem. Então vejam, isso é despesa com a arrecadação dos bens, beleza? A arrecadação do ativo do empresário, beleza? São despesas contraídas pelo administrador judicial, tá? Importante isso. Além disso, realizar ativo gera despesa. Nós vimos aí as modalidades de realização do ativo, lá do artigo 142. Leilão, tem que contratar o leiloeiro, beleza? Tem que contratar o leiloeiro. O leiloeiro, como auxiliar do comércio, é um particular, beleza? Ele vai cobrar para fazer o leilão dos bens. Tranquilo? Então, isso gera despesa, beleza? Realizar um pregão gera despesa, beleza? Para a massa falida. Então, esses credores, eles são extraconcursais, tá? Esses créditos têm natureza extraconcursal. Despesa com realização do ativo, arrecadação, gestão dos bens da massa ali, etc. Beleza? Além disso, as custas do processo de falência. O que é isso aqui? Isso é importantíssimo. Tem custa, né? O procedimento falimentar ele é judicial, então ele vai envolver custas, beleza? Então nós temos que trabalhar com essas custas aí como crédito extraconcursal, já que são constituídas após a decretação da falência, daí serem extraconcursais, daí serem constituídas pela massa, não pelo empresário, tá? Dando sequência, no inciso 4º, nós temos custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. O que é isso aqui? Aqui nós estamos diante de uma custa específica. Custa em procedimentos que a massa foi vencida. No inciso anterior, no inciso 3º, custo do processo de falência, às vezes vai ser o quê? Intimação, essas coisas, beleza? Aqui não, aqui é diferente. Aqui, eu estou diante de procedimentos que a massa perdeu, ela foi vencida. Então, por exemplo, nós já vimos aí os pedidos de restituição, né? Lá do artigo 85 e 86. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, o pedido de restituição ele é uma ação, né? Uma ação dirigida contra a massa. O terceiro que teve o bem indevidamente arrecadado vai mover essa ação. Quando ele distribui esse pedido, o juiz vai ordenar, vai abrir prazo para contestação. Se alguém contesta o pedido de restituição do terceiro e o juiz julga procedente o pedido de restituição depois, a massa está perdendo, vai ter que pagar a custa. Beleza? A massa está perdendo, a ação vai ter que pagar a custa. Esse terceiro que moveu a ação passa a ser credor extraconcursal previsto no artigo 84, inciso 4º. Beleza? Ele moveu uma ação, ganhou a ação. A massa contestou a ação e perdeu. Quem pode contestar essa ação? Credor pode contestar essa ação, beleza? O falido pode contestar essa ação, etc. O ponto é esse. Nem sempre, isso que é importante, nem sempre a massa vai pagar custa nesse caso, tá? A massa só paga custa nesse caso se alguém tiver contestado. Se alguém tiver contestado e a massa perder, aí ela paga custa, beleza? Se não houver contestação, o terceiro ajuizou o pedido, o juiz julgou, deferiu, a massa é isenta de pagar custa nesse caso, tá? Isenta. É só se alguém contestar. Outros procedimentos que podem gerar custa para a massa é a impugnação, que a gente já viu lá na verificação e habilitação de crédito, tá?
Pugnação também pode gerar custas aí se a massa perder, beleza? Tranquilo isso aqui? Então esse é o ponto. Toda vez que a massa perde uma ação, que é dirigida contra ela, ela tem que pagar a custa, né? Então ótimo, turma, beleza. Qualquer dúvida aí, notar, mandar pelo SGA, tá? Último credor extra concursal, últimos, né? Porque o inciso 5º aí também se divide em dois, beleza? Primeiro, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial nos termos do artigo 67 desta lei ou após a decretação da falência. Esse é o primeiro crédito que está previsto aqui no inciso 5º do 84 como extra concursal. O que é isso aqui? Presta atenção. Toda vez que um credor ele continuar fornecendo bens para o empresário que está em recuperação judicial ou para a massa, né, após a falência, portanto, esse indivíduo ele está acreditando na recuperação daquele empresário, esse indivíduo está agindo em prol da preservação da empresa, está agindo em prol, né, do sucesso do procedimento falimentar. Então a lei atribuiu a ele uma condição especial. Imagina, o empresário está em crise econômico-financeira, pediu recuperação judicial, não está conseguindo pagar ninguém. E eu, que sou um fornecedor desse empresário, eu por boa vontade continuo fornecendo bens para esse empresário, eu estou acreditando na atividade, percebe? Eu estou ali acreditando, eu estou ali buscando a preservação da atividade. Então a lei trata esse indivíduo de forma diferente, beleza? Da mesma forma, quem contribui para a massa. Eu dei o exemplo do forno siderúrgico, a siderurgia ela vai precisar de insumo, tá? Para fazer o forno funcionar. E é uma empresa que está falida. Então veja, se eu tenho fornecedores que vão prover a massa ali de insumos necessários, é claro que essas figuras vão receber como credores extraconcursais. Vão receber antes do pagamento dos credores concursais, beleza? Isso é importante. Né? Não dá para tratar igual, beleza? Não dá para a gente julgar esses caras para o credor concursal, porque eles estão atuando em prol do princípio constitucional da função social da empresa, né? Que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Como vai dizer o professor da PUC São Paulo, Fábio Lhô Coelho, né? O princípio da função social da empresa é um princípio constitucional implícito, né? Está lá no artigo 5º, derivado do princípio da função social da propriedade. Corolário desse princípio decorre o princípio da preservação da empresa. Quem fornece bens para a massa ou fornece bens para o empresário em recuperação está contribuindo para essa preservação da atividade, percebe? Isso é muito importante. E aí a lei vai criar esse tratamento diferenciado, tá? Importantíssimo, é credor extraconcursal. O segundo crédito que está previsto aí no inciso 5º é um crédito fiscal. Isso aqui é importantíssimo. Eu sempre falei para vocês assim, quem que recebe em terceiro? Aí, terceiro é a fazenda. Só que vejam, quando eu falo isso em sala de aula, eu estou falando do credor concursal. Nós temos o credor fiscal, a fazenda pública, como credor extraconcursal também do empresário. E é aqui que ele está, beleza? O que significa isso aqui? Voltando aqui ao exemplo do forno siderúrgico, beleza? Vamos só ler o dispositivo, eu esqueci de ler o dispositivo aqui para vocês. Segunda parte do inciso 5º. E tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Então o que significa isso aqui? Se eu tenho a fazenda pública e se eu tenho a empresa falida e o administrador decide por dar continuidade à atividade, igual no exemplo do forno siderúrgico, presta atenção, turma. O administrador decide manter produção. Então,
A massa, ela está produzindo aço, beleza? Por exemplo, se está produzindo aço, tem que pagar imposto. Se está vendendo esse aço, tem que pagar imposto. Se produz o aço, paga o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Se vende o aço, paga ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então vejam, turma, está ocorrendo fato gerador, produção. Está ocorrendo fato gerador, comercialização. E isso está ocorrendo após a decretação da falência. É a massa que está gerando a cobrança desse imposto, desse tributo. Então a fazenda pública passa a ser credora extraconcursal. É o crédito fiscal extraconcursal, beleza? O tratamento é de extraconcursal. É devido pela massa, não é devido pelo empresário, percebe? Não foi o empresário que deu causa a esse fato gerador do tributo. Não, aqui é a própria massa, beleza? Então vamos lembrar, ó, a fazenda recebe em terceiro lugar como credora concursal tributos que são devidos pelo empresário, portanto, o fato gerador deles é antes da falência, beleza? Após a falência, é responsabilidade da massa. Tranquilo, turma? Sob a tutela aí do administrador judicial, beleza? Tranquilo isso aqui? Esses, portanto, são os credores extraconcursais. Acabamos de ver aí a relação completa deles. Lembrar que é importantíssimo, credor extraconcursal é credor da massa. Credor concursal é credor do empresário. Os credores da massa, os extraconcursais, recebem primeiro que os credores concursais, beleza? Caput do artigo 84. Atenção para isso aí. Outro ponto, turma. Nós finalizamos aqui os extraconcursais. Agora a gente entra nos credores concursais, tá? Que são os credores do empresário. A grande massa de crédito devido na falência está nessa posição agora, que são os credores concursais, todos relacionados no artigo 83, beleza? São várias classes de credores. Os credores concursais são divididos em várias classes, né? Aí nós vamos ter novamente credor trabalhista, aí vem credor com garantia real, credor fiscal, concursal, credor com privilégio especial, credor com privilégio geral, credor quirografário, as multas e os subquirografários, tá? Então, a ordem é bem extensa aí dos credores concursais. Razão pela qual a gente vai gastar mais uma aula, né, para falar dos credores concursais. Quando a gente está aqui em situação de videoaula, eu gosto de fazer a divisão para não ficar cansativo para vocês, beleza? Porque a ordem ela é bem extensa, né? Então, na próxima aula nós vamos trabalhar os credores concursais. O que é importante a gente gravar aqui dessa nossa aula? 1, 2 e 3. 3 credores que iniciam a ordem geral antes de chegar nos concursais. Baixa renda, pedido de restituição em dinheiro, extraconcursais. Beleza? Finalizamos. Próxima aula, credores concursais. Aí o administrador agora vai pagar os credores do empresário. Beleza? E aí vimos aí, ó. Credor trabalhista, baixa renda é o primeiro. Credor trabalhista extraconcursal, quem trabalha após a falência. Beleza? Importantíssimo isso aqui. Agora, no concursal, a gente vai ver o credor trabalhista concursal, que é aquele que eu já falei com vocês em sala de aula. Ele recebe até 150 salários mínimos por trabalhador. Beleza? Depois, nós vamos ver ainda o credor trabalhista quirografário. O credor trabalhista está espalhado na ordem geral, tá? Então, isso que a gente tem que ter atenção. Agora, nessa nossa aula, nós vimos 2. O baixa renda, que é o primeirão do 151, e o extraconcursal do artigo 84, inciso 1º, que é aquele que trabalha após a falência.
Próxima aula a gente vai ver o credor trabalhista concursal até 150 salários mínimos por trabalhador. E aí já vai envolver várias verbas trabalhistas, beleza? Todas as verbas trabalhistas, né? Não vai ser só salário, tá? E ainda nós temos o credor quirografário, que a gente vai ver na próxima aula também, que está no final, beleza? Dos credores concursais. E ele ainda se divide em duas espécies, tá? Só para vocês já ficarem nivelados aí para o nosso assunto da próxima aula, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu peço para vocês depois, se tiver algum questionamento, mandar um feedback aí, se o vídeo ficou bom, se o áudio tá bom, tá? Se tem algum problema aí, qualquer coisa, vocês me informem. Nós vamos terminar por aqui. O material dessa aula que eu já postei no SGA, ele também vai ser o material da próxima, tá? Ele já cobre, né, toda a ordem de classificação dos CREAs, então eu não vou postar material na próxima aula, vou postar apenas o vídeo, onde a gente vai iniciar a parte dos credores concursais. Tranquilos aí? Beleza? Agradeço a todos vocês. Vamos seguir firmes aí nessa quarentena, né? E que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço para vocês aí, pessoal. Tchau, tchau.